Olá pessoal, saudações. Quem está falando é o Rodrigo Aguiar. Eu gostaria de dar as boas-vindas à gravação aí da nossa segunda live. Nessa live aí a gente continuou vendo tornozelo, a gente viu um outro caso de tornozelo e a gente conversou bastante sobre o impacto subfibular ou o impacto calcâneo-fibular e também sobre o impacto entre o talos e o calcânio, né? Que é o impacto calcâneo-talar ou talo-calcaniano, tá? São impactos um pouco menos falados na literatura radiológica e ortopédica, mas são impactos importantes, como vocês vão ver que acontecem em diversos tipos de doenças. E é isso aí, tá? Espero que vocês gostem e aquele abraço e até a próxima. Então, uma boa noite a todos, bem-vindo aí à nossa segunda live. Então, hoje, o caso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, era esse caso aqui, deixa eu já repartir a tela. Uma paciente de 64 anos de idade, tá? Ela veio fazer o exame com a gente na clínica, deixa eu pegar aqui a historinha dela aqui, ó. Então, eu vou começar aqui mostrando os achados para vocês. Vamos lá. Em primeiro lugar, como que eu gosto de começar a avaliar o tornozelo, né? Eu sempre gosto de avaliar pelo plano sagital primeiro. Só que eu já falei para vocês na, na live passada, então aqui só para lembrar de novo como eu avalio. Geralmente eu começo no plano sagital, eu já vejo aqui as superfícies articulares, né? Tibio-talar, subtalar posterior, talo calcâneo navicular. A gente já vê que tem um afilamento condral, tem um pouco de derrame articular aqui na tibio-talar. A gente vê que tem uma alteração do sinal aqui, uma irregularidade aqui dessa porção mais lateral inferior aqui do talos, ó, próximo aqui do calcânio. A gente vê que esse calcânio também aqui, ó, ele está irregular, ele está mais chato, né? Ele está mais plano, né? Isso aí é compatível aí com a história dela do traumatismo prévio, de uma fratura prévia do calcânio. E quando a gente vai mais para a lateral aqui, a gente vê que aqui tem o maléolo lateral, aqui nós temos o calcânio, e nessa região entre o maléolo lateral e o calcânio, a gente tem toda essa área, esse borramento aqui, ó, de partes moles nessa região. Parece que tem alguns fragmentos ósseos aqui, ó. Olha aqui no T1, borramento de partes moles nessa região, entre a fíbula e o calcânio. Então, a gente já vê que tem alguma coisa errada aqui nessa porção lateral aqui entre a fíbula e o calcânio, né? Seguindo mais para a lateral aqui, ó, aqui a gente consegue ver os tendões fibulares, né? O fibular o fibular longo é esse aqui, o fibular curto é esse aqui de cima. Então, o fibular curto aqui, fibular longo é esse aqui de baixo, tá? Parece até que os fibulares estão passando um pouco mais para o lado do maléolo lateral, né? Em vez de atrás do maléolo lateral, eles estão um pouquinho mais para o lado. Depois a gente vai confirmar isso no plano axial para ver se isso aí é verdade ou não. Então, seguindo para o lado medial, né? Antes do lado medial, seguindo aqui mais para o meio, né? A gente vê também que tem um edema de partes moles em volta dessas alterações aqui entre a fíbula, entre o calcânio e a porção lateral do talos, né? Tem bastante edema de partes moles, tem uma alteração inflamatória associada. E aí, quando a gente vai para a região central aqui, a gente vê o tendão de Aquiles bonitinho, nenhum problema. Fáscia plantar também bacana, não parece ter alteração nenhuma, no máximo um espessamentozinho bem discreto da fáscia plantar aqui. Se quiser dar uma facete plantar incipiente, o início de facete plantar, eu acho que dá para dar nesse caso, por esse espessamento pequeno aqui da fáscia. E aí, indo para o lado medial, a gente tem aqui, né? Olha lá, lembra da aula da live passada, né? Olha o maléolo lateral, maléolo medial aqui, ó. Colículo anterior, colículo posterior e região intercolicular. Olha a diferença desse caso, né? Que a gente consegue ver o maléolo medial bonitinho aqui, com o caso da live passada, que a gente viu cheio de edema, a área do ligamento deltoide aqui, né? A porção superficial do deltoide que sai do colículo anterior e a porção profunda do deltoide que sai da região intercolicular e do colículo posterior. Olha aqui como parece que está tudo bem nesse caso aqui, né? Então, a diferença do exame que a gente viu da aula passada para esse, né? E aqui no lado medial a gente consegue ver também os tendões, né? O tendão do tibial posterior está aqui, o tendão do flexor longo dos dedos é esse aqui atrás do tibial posterior, e o tendão do flexor longo do hálux é esse aqui que a gente vê mais para um pouco mais central aqui, né? Então são os três tendões. Lembrando que os tendões do flexor longo dos dedos e do flexor longo do hálux, eles se comunicam aqui na região de transição
do retropé com o médio pé, tem a comunicação, eles cruzam, né? O flexor longo do hálux ele vai para medial e o flexor longo dos dedos ele vai para lateral. Então aqui tem um cruzamento que é, se não me engano, é o Henry's Knot, né? O nó de Henry, que é chamado. Nesse plano sagital aqui, só para a gente continuar aquela avaliação que eu falei para vocês que eu gosto de fazer, de ver os ligamentos, olha só, aqui está o malhão lateral, olha aqui o ligamento talofibular anterior, ó, eu consigo ver ele aqui, ó, parece que não vejo ruptura, nada demais nele. O ligamento talofibular posterior ele está aqui, ó, consigo ver bem ele aqui. O ligamento intermaleolar é esse aqui de cima, lembra? Que eu falei para vocês também. O ligamento calcâneo fibular, ele está no meio da bagunça aqui. O ligamento calcâneo fibular, ele está no meio da confusão, tá? O ligamento calcâneo fibular aqui, ele está no meio da bagunça, que daqui a pouco a gente vai olhar nos outros planos, mas ele está aqui no meio dessa área de obliteração da gordura. E mais em cima aqui, né? Essa aqui é a região do ligamento tibiofibular anterior. O tibiofibular posterior está aqui para trás. Nesse caso aqui não está dando para ver muito bem, não, mas não tem edema, nada nessa região. Mas é o que eu falo, pessoal, para a gente fazer o exercício diagnóstico em todos os planos, entendeu? Para a gente não perder plano, para a gente não perder a viagem. Então, você vai acostumando teu olho a ver caso normal, caso com problemas, caso com alguma doença, você começa a ficar, digamos, você começa a ficar com o olho treinado para avaliar as coisas e às vezes até sem você saber, o seu subconsciente ele já viu que tem uma coisa errada ali, ele está trabalhando naquilo e quando chegar na hora certa você vai conectar a informação, tá? Então por isso que eu acho que use o máximo possível dos planos para vocês avaliarem todas as estruturas anatômicas, né? Como diria, usa a zebra, né? Sempre quando você está fazendo o exame, usa a zebra. Vai até a zebra para você pegar tudo que você puder do exame, né? Esse paciente aqui também tinha um ossículo navicular acessório aqui tipo 1, ó. Deixa eu botar aqui, né? Também tinha um ossículo navicular acessório tipo 1 aqui, né? Aqui nem dá para ver, ó, no T2 aqui, no DP com saturação nem dá para ver. Se a gente vai conseguir ver aqui, é no T1 aqui que tem um ossículo navicular acessório tipo 1 aqui, tá bom? Então, isso aqui é basicamente o que eu consigo ver de principal aqui no meu plano sagital. Indo agora para o plano axial, deixa eu colocar o axial aqui, e do lado do axial eu vou botar também um coronal, porque eu gosto de ver esses dois planos meio juntos assim. Então, olha só o que a gente está vendo aqui, ó. Vamos começar aqui com o axial. Começando aqui de cima, plano axial, a gente tem aqui, né, a tíbia, a fíbula. Aí olha só os tendões aqui, né, os tendões da região posterior-medial do joelho. Tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux. Na região posterior-lateral, aqui a gente tem, né, fibular curto e fibular longo. Um e o outro. Aqui o fibular curto deve ser esse, o longo deve ser esse, tá? Então a gente vê os dois tendões fibulares aqui. Aqui o tendão de Aquiles. Aqui na frente a gente vê o tibial anterior, flexor longo, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, beleza? Então esses são os tendões. Quando a gente avalia esses tendões, pessoal, vocês vão ver nas imagens que esse tibial posterior ele está sempre com um sinal um pouco aumentado, um cinza um pouco mais claro em todas as sequências, tá? Então esse aqui vai ser um caso que, apesar da gente não ver o tibial posterior aqui, ó, ele parece que está sempre com um sinal um pouquinho mais cinza, até com às vezes um pouco de redução de tamanho. Esse tibial posterior aqui, eu vou falar que tem uma tendinopatia dele. Eu não vou falar que tem ruptura. Eu acho que está bem difícil de avaliá-lo. Assim, eu vejo que não tem ele não é descontínuo. Eu acho que tem um pouco de ângulo mágico aqui no meio, mas parece que tem um pouco de aumento de sinal dentro dele. Eu vou chamar de uma tendinopatia do tibial posterior, sem ruptura, sem nada. E depois eu já vou explicar para vocês por que eu estou falando do tibial posterior nessa história aqui também. E dos outros tendões aqui, o que a gente vê? A gente vê que junto aqui dos tendões fibulares, a gente vê também que junto dos tendões fibulares, ele está muito próximo dessa área aqui de alteração da morfologia aqui entre o calcâneo, o talos e o maléolo lateral, né? A gente vê que parece que tem também uma tendinopatia aqui dos fibulares, no mínimo, né? Parece que os fibulares, olha só aqui, ó, parece que tem uma lesão pós-traumática aqui do maléolo lateral.
Pode ser que tenha tido aqui uma fraturinha avulsiva, uma lesão avulsiva do retináculo fibular superior e o retináculo acabou ossificando desse jeito aqui, né? Acabou uma fratura avulsiva, alguma coisa assim na fíbula, acabou fazendo uma ossificação desse jeito aqui na região, tá? E aí a gente vê que os tendões fibulares eles ficam até meio encarcerados, né? Já aqui na região posterior do maléolo lateral, eles já ficam um pouco encarcerados aqui nessa região por conta dessa concavidade aqui que se formou entre o maléolo lateral, que já tem uma concavidade para os fibulares, mas o problema aqui é que essa concavidade está muito grande, essa fossa está muito profunda, porque a margem óssea lateral aqui, ó, junto da inserção do retináculo fibular superior, ela está hipertrófica aqui. Então, ou isso aqui teve um descolamento do periósteo, alguma coisa assim, que fez uma cicatrização e que fez uma ossificação, ou teve uma fratura avulsiva, e a fratura avulsiva ela cicatrizou e ficou desse jeito, tá bom? Então, dos tendões era isso. Agora, falando um pouquinho dos ligamentos, então vamos lá, ligamento, eu acho que a gente já está ficando craque, né? Então, os ligamentos aqui, né, ó, na porção medial, aqui a gente tem o ligamento deltoide, olha como a porção superficial do deltoide está bonita aqui, pessoal. Olha só que bacana a diferença do caso que a gente viu na semana, no domingo, né? Para esse caso agora, olha como o ligamento deltoide, a porção superficial, né, tá super legal. Vou botar aqui no plano coronal. Olha que legal que tá a porção superficial do deltoide, ó. A porção superficial do deltoide, que é aquela parte que eu chamo de tíbia, que a gente chama também de tíbio spring, né? Que ela vai então da tíbia para a porção superomedial do ligamento spring, que está aqui, ó. Então esse aqui é a porção superficial do deltoide, que ela vai se juntar com a porção superomedial do spring, ó. Tá bem bonitinho, tá bem bacana, bem diferente do caso que a gente viu no domingo. E a porção profunda do deltoide também tá ótima. Olha só que legal aqui, ó. Estriada, bonitinha, indo do maléolo medial para a coluna medial do talos. Ó. Olha no plano axial também, ó, aspecto estriado, bonitinho. Não tem sinal aumentado, não tem solução de descontinuidade, não tem nada demais. Então, os ligamentos da região medial do tornozelo aqui, eles estão preservados, não tem alteração nenhuma. Tá um exame muito bacana aqui para mostrar a anatomia para vocês. Deixa eu colocar aqui só o T1 para mostrar também a anatomia, ó. Aqui está um pouco obliterado, tá? Essa obliteração, ela pode ser por causa de um estiramento prévio, ela pode ser por causa de uma alteração mecânica crônica que está fazendo a obliteração disso aqui, e às vezes também pode ser um aspecto normal, que alguns artigos mostram que pacientes assintomáticos também pode ter um pouco de autossinal na sequência cervical líquido e um pouco de obliteração no T1, tá bom? Então, a gente tem que ficar sempre atento com a morfologia do ligamento, também associado a essa obliteração, para ver se a gente vai dar lesão ou não vai dar lesão, tá? No meu laudo, geralmente, quando eu coloco isso aqui, quando eu vejo isso aqui, eu coloco até que tem uma obliteração das fibras do ligamento, que isso aí pode ser relacionado a alteração de natureza mecânica crônica ou um estiramento prévio, ainda mais no paciente com 64 anos de idade, e eu sugiro correlação clínica, tá bom? É assim que eu faço no dia a dia quando eu vejo um caso desses. Então, falamos dos ligamentos da região medial. Agora eu quero falar para vocês dos ligamentos da região lateral. Então, aqui na região lateral, a gente tem o ligamento tíbio-fibular anterior, que está bacana, ó. Ó, os dois, ele é estriado, né? Já falei isso para vocês também. Lembra lá de domingo? Tem um aspecto estriado normal dele. Tíbio-fibular anterior tá bom. Tíbio-fibular posterior aqui atrás também tá bom. Não tem alteração nenhuma do tíbio-fibular posterior, tá? Talo fibular anterior, olha só aqui. Esse aqui tá bacana, né? Olha, se a gente vê todo o talo fibular, tá um pouco espessado, pode ter uma alteração crônica associada, um estiramento prévio ou relacionada ao trauma que a paciente teve, mas não tem ruptura, não tem nada mais, não tem nada de novo, de mais assim. É um ligamento aí que, no máximo, um estiramento ou uma lesão prévia cicatrizada, mas ele agora, eu não falaria nada, nada de ruptura, nada de um estiramento agudo associado, nada disso não. Eu deixaria esse ligamento como talvez discretas alterações cicatriciais do ligamento, sem evidência de ruptura, mas o ligamento ele é por aqui, ele parece que está íntegro, está retinho, ele está bom. Então esse é o ligamento talofibular anterior. O ligamento talofibular posterior aqui atrás, né, ó, ele está aqui, nessa região, também está bom, não parece ter nada. E o ligamento calcâneo-fibular, pessoal, ele está ruim de ver porque o maléolo lateral está aqui, e aqui a gente já tem o calcâneo,
E o malhol lateral ele está muito perto do calcânio e o ligamento calcâneo fibular ele está no meio dessa bagunça, tá? Então, por isso que ele está ruim de ver aqui nesse plano axial. Deixa eu colocar no oblíquo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Só botar o sagital aqui. Na verdade, esse aqui não tem oblíquo, porque quando a gente faz contraste na clínica, a gente tira o axial oblíquo, tá? Então, esse plano não tem oblíquo, só tem depois o pós-contraste, então a gente não tem um oblíquo aqui nesse caso para mostrar melhor o ligamento calcâneo fibular, tá? Então, vendo esses ligamentos no plano coronal aqui, né? Então, aqui a gente tem o ligamento talofibular posterior, é esse aqui atrás, ó. Tá? O ligamento intermalleolar está aqui, ó. O ligamento intermalleolar posterior é esse aqui mais de cima, em cima do talofibular posterior. O ligamento tibiofibular anterior está aqui, ó, é esse estriadinho aqui, ó. O tibiofibular posterior é esse aqui atrás, ó. Dá para ver tudo, ó. Dá para ver no sagital, dá para ver no coronal, dá para ver no axial. É isso que eu quero que vocês peguem. Vocês têm que treinar o olho a ver em todas. Bater de primeira. Do jeito que a bola chegar, vocês têm que bater. Do jeito que vier a sequência, vocês têm que tentar ver os ligamentos. O ligamento talofibular anterior é esse aqui, ó. É esse aqui, o talofibular anterior. O calcâneo fibular aqui, pessoal, parece que ele está aqui, ó. O calcâneo fibular está aqui, ó. O calcâneo fibular está aqui, ele vem para cá. Parece que o calcâneo fibular é esse aqui, tá? Então, é isso aqui que a gente tem de ligamento para avaliar. Agora eu quero falar para vocês e entrar no principal problema que essa paciente tem, então, que é essa região aqui, né? É essa região aqui. Entre a fíbula, o talos e o calcâneo, a gente tem essa área aqui de redução do espaço entre as estruturas ósseas e uma obliteração de partes moles associadas, tá? Pessoal, isso aqui tem um nome, o nome disso aqui é impacto subfibular ou impacto calcâneo fibular, tá bom? Isso é um impacto externo do tornozelo, tá? É um impacto externo do tornozelo e esse impacto ele pode ter várias causas, que eu já vou conversar com vocês em um instante. Mas o que a gente vai ver por imagem é isso, ó. A gente vai ver que tem uma obliteração da gordura, uma obliteração de partes moles entre a fíbula e o calcâneo, e às vezes a gente vê também essas alterações entre o talos e o calcâneo, e depois entre o talos, o calcâneo e a fíbula, tá? Quando a gente tem esse impacto subfibular ou calcâneo fibular, ele geralmente vai pinçar o ligamento calcâneo fibular, tá? E vai deixar ele até mais horizontal também, porque esse impacto ele também está associado em vários casos com o pé plano valgo. Então o ligamento calcâneo fibular acaba ficando até mais horizontal. E quando a gente tem esse impacto aqui, geralmente os tendões fibulares eles têm essa tendência a escapar para a lateral e às vezes subluxar, ou às vezes o tendão ele pode estar pinçado dentro aqui da área do impacto subfibular ou calcâneo fibular, tá bom? Então, essas são algumas alterações que vocês vão ver nesse tipo de impacto. Uma redução da distância entre as estruturas ósseas, uma obliteração de partes moles, né, que vai ter esse aspecto, pode ter no T2 pode ter um aspecto mais inflamatório, você vai ter edema, vai ter alterações fibrocísticas também associadas, e os tendões fibulares eles podem estar pinçados pelo impacto, pelas estruturas ósseas. O ligamento calcâneo fibular, geralmente ele está pinçado no meio do impacto subfibular posterior, do impacto subfibular, e uma outra estrutura que pode estar pinçada aqui no meio é um dos ramos do nervo sural, que é difícil de ver, mas é descrito na literatura que isso pode ser uma causa importante de dor no paciente também, esse pinçamento de um dos ramos do nervo sural nessa região aqui do impacto subfibular, tá? A Tati, que podemos chamar de impacto anterolateral do tornozelo? Não, Tati, porque o impacto anterolateral é um impacto interno. O impacto anterolateral é um impacto, então, que a gente vai ver aqui nessa região aqui, mas é um impacto interno, é formado pelas estruturas que estão aqui intraarticulares, tá? Esse impacto aqui é o subfibular ou calcâneo fibular, ele é um impacto externo. Então, a gente chamaria, eu vejo na literatura como impacto externo lateral do tornozelo ou como impacto subfibular
ou como impacto calcâneo-fibular, mas não como impacto anterolateral, tá bom? Conflito lateral do retropé. Também dá para chamar, Arthur, também pode chamar. Conflito lateral do retropé também é outro nome. Aliás, um dos problemas que eu encontrei para fazer uma pesquisa para vocês na literatura sobre essa lesão é porque tem, tipo assim, tem no mínimo 5 nomes. Tem no mínimo 5 nomes. Vai desde talocalcâneo calcâneo fibular abutment até subfibular impingement, por exemplo. Então tem muitos nomes assim que a gente encontra na literatura e às vezes eu tive que digitar 5 ou 6 nomes diferentes para encontrar um artiguinho ali, outro artiguinho aqui, para eu me inteirar também mais disso aí para passar para vocês aqui na live de hoje. Beleza? Então isso aí, essa coisa do nome, né? Então isso é uma coisa realmente que a gente vai encontrar no mínimo uns 4, 5 nomes na literatura para isso. O Diego aqui perguntou, já vi como impacto lateral. É o impacto lateral externo. Se você quiser, é o impacto lateral externo. Ele não dá para chamar do impacto anterolateral ou impacto lateral interno, é o impacto lateral externo. O Daniel aqui falou, isso então é um pé plano valgo pós-traumático com impacto subfibular. Isso aí, Daniel. Esse daí é o problema do nosso paciente. Ele tem o pé... Na verdade, o pé é um pé plano, ele não é nem tão valgo assim, tá? O que acontece aqui é que como teve uma fratura do calcânio e o calcânio ele espalhou, o calcânio ele acabou ficando mais deformado, ele acabou ficando mais, digamos assim, parte do calcânio que era para estar retinho aqui para baixo, ele acabou achatando e lateralizando. Essa parte do calcânio que ela hipertrofiou, que cresceu aqui pela consolidação viciosa, isso aqui é que é a causa do impacto subfibular nesse caso, sabe? Então, assim, ele não tem um pé plano valgo, ele tem um pé plano. Pós a fratura do calcânio, o pé dele está plano, mas não é um pé plano valgo, ele não tem valgo. O valgo dele aqui não é tão acentuado assim, por exemplo, igual a gente vai ver em casos de insuficiência do tibial posterior. Então, esse aqui é mais um pé plano relacionado à consolidação viciosa de uma fratura prévia do calcânio, tá? E aí, pessoal, deixa eu dar mais uma olhada aqui em algumas outras imagens aqui. É descrito na literatura que esse impacto fibular tem várias causas e é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês agora, para a gente continuar um pouco aqui no caso, tá? Repare que esse paciente ele tem também um impacto entre o talos e o calcânio, tá? Isso aqui é chamado também de impacto talocalcaniano, tá? Isso aqui seria, em alguns pacientes, isso aqui é um passo antes do impacto subfibular completo. O paciente ele começa, nos pacientes que têm pé plano valgo, né, Daniel? Nos pacientes que têm pé plano valgo, geralmente eles começam a fazer o impacto entre o talos e o calcânio, a gente vai ter impacto talocalcaniano, e aí mais tarde, à medida que o calcânio ele vai ficando mais valgo ainda, aí a gente vai ter o impacto subfibular, tá? Então, esses dois impactos aqui, quando a gente tem pacientes com pé plano valgo, com insuficiência do tibial posterior, por exemplo, e o valgo do calcânio ele vai crescendo, o paciente geralmente ele começa com impacto entre o talos e o calcânio, o impacto talocalcaniano, que a gente vai ver, a gente cansa de ver isso no dia a dia. Paciente que tem edema, esclerose, alteração cística nessa porção mais lateral aqui do talos e do ângulo de, se eu não me engano, é ângulo de Gissene, né? E o ângulo de Gissene aqui do calcânio. Beleza? Então, isso aí é uma das coisas. O Pablo aqui, colisão tarsal. Não dá para falar ou cogitar? Pablo, nesse caso aqui, a paciente não tem coalizão tarsal, sabe? Aqui é a alteração pós-traumática mesmo, mas a coalizão tarsal, principalmente a colisão tarsal entre o talos e o calcânio, né? Ela pode gerar um impacto subfibular, que eu vou mostrar para vocês, inclusive, daqui a pouco. O Nath perguntou qual ângulo. Tem um ângulo aqui, Nath, que, se eu não me engano, é ângulo de Gissene, tá? Que é esse ângulo aqui, ó, que é esse ângulo aqui do calcânio. Então, o impacto entre o talos e o calcânio, ele se dá nessa região aqui mais lateral no ângulo de Gissene do calcânio com a porção lateral do talos, tá bom? Depois a gente só tem que confirmar
Gisaine, ângulo de Gisaine. Valeu, Caio. Obrigado aí. Obrigado aí pelo Air Support, né? É muito bom estar com vocês, porque a gente dá uma piscada, vocês já mandam o que está faltando, e então a coisa vai sendo construída em tempo real, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu termino de fazer uma live dessa, para eu pousar de novo, eu vou pousar umas 10h30, 11 horas da noite, porque eu fico tão animado, eu fico tão com tanta vontade, e eu gosto tanto que eu já nem tomo café de tarde, porque eu não preciso. Então, vamos lá. Voltando aqui para o caso. Só que o Luiz Fernando aqui, ele colocou que no RadSource tem um caso bem parecido, e eles chamaram de Lateral Hindfoot Impingement. Então, esse é outro nome também que a gente vai encontrar na literatura. Valeu, Luiz. Então, pessoal, deixa eu mostrar um esqueminha aqui para vocês, que eu acho que vocês vão curtir esse esqueminha aqui que eu tenho para mostrar. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Deixa eu só sair aqui, porque eu quero mostrar no PowerPoint. Animações, apresentação de slides, apresentação personalizada, não configurar apresentações. Check. Aí. Ok. Tá todo mundo vendo aqui meu PowerPoint? Tá? Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, então aqui, né, nesse artigo aqui de 1974, né? Olha, é um dos primeiros artigos assim que isso aí foi descrito, assim que eu consegui encontrar na literatura. Obviamente já tinha isso antes, mas olha o nome que eles deram, né? Calcâneo fibular abutment, seguindo uma fratura do calcânio. Uma fratura cominutiva no crush aí, dá uma impressão de fratura explosiva cominutiva do calcânio, né? Então o problema é que o calcânio ele abre, e quando ele abre, os fragmentos ósseos eles vão mais para a lateral também, e os fragmentos ósseos indo mais para a lateral, eles acabam pegando um espaço de partes moles na região lateral e acaba fazendo o impacto com o maléolo lateral. Esse outro artigo aqui de 2016 só mostrando, né, que esse impacto lateral também, ó lá, o lateral hindfoot impingement, né, também pode ser visto em casos de fratura do processo lateral do talos, né? Então, em vez de pegar o calcânio, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Em vez de pegar o calcânio aqui, ó, em vez de pegar a fratura ser do calcânio, a fratura ser do processo lateral do talos. E aí o fragmento ele pode dar uma lateralizada aqui, isso aqui também pode fazer um impacto externo lateral aqui, ou um impacto subfibular aqui do tornozelo, tá? Então, voltando aqui para a nossa revisãozinha aqui, ó, aqui tem um artigo falando sobre o tratamento endoscópico do impingement calcâneo fibular. Depois eu vou até comentar um pouquinho disso aí para vocês. Mas esse aqui é um artigo que muita gente conhece, né, da JS, se eu não me engano, é um artigo de 2010 ou coisa assim, que os autores aqui eles falam sobre alguns impactos sobre os impactos do tornozelo, né, incluindo esse impacto lateral aqui do retropé. Então, esse artigo aqui é um artigo que eles dão até muita ênfase na tendinopatia do tibial posterior, né, que vai causar um pé plano valgo, causando esse impacto lateral do tornozelo, ou esse impacto subfibular, ou impacto calcâneo fibular, né? Então, pessoal, olha só fiz um esqueminha aqui para mostrar para vocês o que acontece quando a gente tem esse impacto, quando ele é causado, por exemplo, por uma insuficiência do tibial posterior com o pé plano valgo, tá? Então, aqui a gente tem um esqueminha mostrando um tornozelo normal, o alinhamento normal. Esse ângulo aqui do valgo do calcâneo, ele é feito com uma linha que vai passar na margem medial do calcâneo, com uma outra linha que ela vai ser paralela ao eixo da tíbia, tá? Então, esse ângulo aqui é pequenininho, né? Quando está tudo bem com o tornozelo. Nos pacientes que vão tendo uma tendinopatia do tibial posterior, começa a ter uma insuficiência do tibial posterior, o calcânio ele vai ficando cada vez mais valgo. Quando o calcânio ele vai ficando valgo, esse ângulo aqui aumenta, e o paciente ele pode começar a fazer, então, um impacto entre o talos e o calcânio, né? Então, a gente tem um impacto talo-calcaniano, que é aquele impacto que a gente vê, aquele edema, aquela alteração inflamatória, aquela esclerose entre a porção lateral do talos e o ângulo de Gisaine, né? Gisaine no calcânio, que a gente de vez em quando vê isso. Acho que todo mundo está agora assim, nossa, eu vejo isso direto
e eu nunca me atentei que isso daí pode ser um impacto, um sinal de impacto talo-calcaniano, né? Então, fica atento para isso. Quando vocês estiverem vendo essa alteração, vejam como é que está o tibial posterior para ver se está tudo bem, para ver se não tem ruptura, para ver se não tem tendinopatia, tenossinovite do tibial posterior. Veja o calcânio para ver se não tem sinais de valgo do calcânio, porque esse impacto entre a porção lateral do talos e o calcânio adjacente, isso aqui é um sinal secundário de pé plano valgo, e uma das principais causas é a insuficiência do tibial posterior. Ok? Então aí, pessoal, a suficiência do tibial posterior aumentando, uma ruptura do tibial posterior, uma tendinopatia maior, enfim, com o aumento da insuficiência do tibial posterior, o calcânio ele vai ficando mais valgo ainda, o retropé vai ficando mais valgo ainda, e então aí acontece o fechamento então também de partes moles entre o calcânio e a fíbula, e aí a gente vai ter o impacto subfibular, ou impacto calcânio fibular, ou impacto lateral extrínseco do tornozelo ou do retropé propriamente dito, tá? Então, aqui mostrando para vocês o impacto calcânio talar, né? Que pode começar, o calcânio, o pé plano valgo, ele pode começar, quando ele começa, o calcânio começa a ficar valgo, pode fazer o impacto calcânio talar, e depois, na evolução, o calcânio ficando mais valgo ainda, a gente vai ter o impacto calcânio fibular associado. Então, assim, ó, isso é uma das causas do impacto subtalar, tá? Isso é uma das causas. Se você pegar um paciente com qualquer outra causa de pé plano valgo, ele pode fazer impacto calcâneo fibular, tá? Mas uma das causas mais estressadas, que aparece bastante na literatura, que a gente tem artigos falando, é o pé plano valgo causado pela insuficiência do tibial posterior, fazendo então o impacto subtalar ou calcâneo fibular associado, tá? Então aqui a diferença, né? No paciente com insuficiência do tibial posterior, você tem lá o calcânio valgo, né? Com impacto subtalar associado, e num paciente com uma fratura do calcânio, o que você tem mais é isso aqui, né? Uma consolidação viciosa do calcânio. O calcânio ele fica com a morfologia alterada, e aí o calcânio, em vez de ficar mais bonitinho aqui com a cinturinha dele fina aqui, um pouquinho mais alto, na posição correta, ele espalha. E quando o calcânio espalha, ele vai pegar uma área aqui que era de partes moles, e aí vai ficar mais fácil de fazer contato entre a fíbula e o calcânio, e aí a gente vai ter o impacto subfibular associado, que é o nosso caso de hoje. No nosso caso de hoje, vamos mostrar aqui, ó, é isso aqui, ó. Então o calcânio espalhou, teve uma fratura dele, ele com uma consolidação viciosa, ele espalhou, ele ficou mais largo, pegou essa porção lateral aqui e está fazendo, aonde antes já tinha partes moles, agora tem osso, e a fíbula agora está impactando nele aqui, então está fazendo o impacto subfibular. Beleza? Então, era isso, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês desse nosso estudo de caso, desse nosso hands-on live de hoje, né? E aí, pessoal, esse outro artigo aqui que eu queria mostrar para vocês tem uma coisa interessante, que é um artigo agora de 2019, que os autores eles pegaram pacientes que fizeram tomografia em pé, né? Tomografia em pé, e pegaram pacientes que tinham história de insuficiência do tibial posterior para ver quantos deles tinham sinais de impacto calcâneo fibular e o talo calcaniano. E aí eles chegaram a essa conclusão, né? Que pacientes que tinham história clínica de tendinopatia do tibial posterior, insuficiência do tibial posterior, 38% deles tinham um impacto talocalcaniano e 35% deles tinham um impacto calcâneo fibular na tomografia em pé, na tomografia ortostática, na tomografia com carga, tá? Mas uma coisa só interessante é o seguinte, eles viram esses achados por medidas, tá? Mas no momento do artigo eles falaram que os pacientes tinham dor na região lateral do tornozelo. Então isso é uma coisa, os pacientes têm esses achados, mas, por exemplo, nesse artigo, em nenhum momento os autores falaram que esses pacientes com achados radiológicos de impacto, eles tinham achados clínicos de impacto, né? Lembrando, então, que a gente trata o paciente e não trata a imagem, né? Então, isso aí é só para a gente entender que quando a gente coloca o paciente com carga, e o paciente tem tendinopatia do tibial posterior, uma boa parte deles já vai ter uma
já vai ter um calcânio valgo ali que está permitindo, pelo menos radiograficamente, ter sinais de impacto. Mas o impacto mesmo ele é visto na clínica. O paciente com clínica de impacto subtalar posterior, com impacto subfibular ou calcânio fibular, ele tem dor na ponta do maléolo lateral. O principal achado clínico desse paciente é dor na ponta do maléolo lateral, beleza? Então, fica a dica, porque às vezes a gente lê na literatura isso aí e a gente quer sair dando um monte de laudo sobre isso, mas calma, isso aí eles viram radiograficamente, mas clinicamente esses pacientes que eles viram isso aí não tinham achado nenhuma de dor na região lateral do tornozelo, tá? Então, às vezes colocar isso com mais moderação, num caso ou outro, que tem redução das dimensões ou da distância entre as estruturas ósseas, ou que tem esclerose com alterações císticas, e isso pode corresponder a impacto na região, sendo necessária correlação clínica, porque para os ortopedistas o impacto é clínico, tá? Para a gente é radiológico, mas eles tratam o paciente, então tem que ter um contexto clínico nisso daí. E para terminar, pessoal, essa revisãozinha só que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, acho que foi o Pablo, né, que falou da coalizão tarsal, né? Então a coalizão tarsal taulo-calcaniana é um outro motivo que não é raro de fazer impacto subfibular, tá? Subfibular ou impacto calcâneo-fibular. Então olha esse artigo aqui, artigo de 2008 da Foot and Ankle Surgery, mostrando aqui que a presença do pacientes com coalizão talo-calcaniana de 35 pacientes, mais da metade tinham sinais de remodelamento calcâneo-fibular com, então, um impacto calcâneo-fibular associado. E as imagens do artigo mostram realmente que o que acontece? Quando a gente tem uma coalizão tarsal aqui entre o talos e o calcânio, acaba que as estruturas ósseas aqui elas não se desenvolvem direito com a angulação que era para ser anormal, e isso aqui acaba fazendo uma obliquidade da subtalar posterior, isso acaba fazendo também um valgo do calcânio e o paciente ele pode ter um impacto subfibular associado, tá bom? Então essa é uma outra causa também que a gente pode ter de impacto subfibular, impacto calcâneo fibular ou impacto externo lateral do retropé, beleza? Então acho que era isso que eu queria mostrar dessa revisão que eu queria falar para vocês para dar uma enriquecida nessa nossa discussão desse caso de hoje, né? Então aqui foi feito o pós-contraste dele. E aí no pós-contraste mostra as alterações inflamatórias em volta e tal. Eu acho que esse paciente aqui ela foi feita pós-contraste porque, se eu não me engano, foi um exame de plantão. Quem estava na clínica, eu acho que não era um médico radiologista de músculo esquelético, então eu acho que na dúvida o pessoal acabou injetando nesse caso, mas cá entre nós não precisava, o diagnóstico todo aqui sai sem a injeção, né, sem a injeção de contraste endovenoso, tá bom? Então, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, para a gente até finalizar esse caso, que é uma coisa legal aqui, que é a tomografia computadorizada do paciente. Então, essa tomografia, eu fui atrás procurar a tomografia computadorizada, então essa aqui era a tomografia computadorizada. Se eu não me engano, ela era, deixa eu ver a data da ressonância. A ressonância foi feita em 15/5/2019, né? E a tomografia aqui, só botar aqui, a tomografia aqui, ela foi feita de 23/9/2017. Então, a tomografia ela é antes, mas aqui essa tomografia aqui já é também já é crônica, né? A gente vê aqui que já tem algumas áreas de consolidação, já tem umas pontes ósseas se formando, mas a gente vê, olha só como o calcânio ele se deformou todo, né? A consolidação viciosa toda aqui aconteceu nesse calcânio, e é por isso que o paciente, olha só aqui, aquela área lá que eu falei para vocês do maléolo lateral, né? Aonde é a inserção do retináculo fibular superior, né? Os tendões fibulares estão passando aqui, então olha a proeminência óssea aqui. Por aqui não dá para saber se isso aqui foi uma avulsão óssea que consolidou, ou se foi um stripping aqui, ou se foi um descolamento do periósteo aqui junto da inserção do retináculo fibular superior, que depois acabou ossificando, tá? Por aqui é difícil, porque já está crônico. O jeito de saber disso aqui era se a gente tivesse o exame logo após o trauma, né? Mostrando aqui só no plano coronal,
na tomografia. Então, olha só aqui como é que ficou, né? A região lateral aqui do tornozelo, aonde se criou depois aí, ó, se criou na sequência, provavelmente aqui já tinha também, né? Esse impacto externo lateral. Olha só, toda essa proeminência óssea aqui não tinha, né? E agora ela ficou tomada aqui, e aí o paciente ele fez o impacto, está fazendo o impacto lateral externo do tornozelo nessa região. Deixa eu ver no plano sagital também, para ver se tem alguma coisa a mais para acrescentar, né? Mostrando uma fratura cominutiva, complexa, com extensão intraarticular, com consolidação viciosa, e aqui a área da bagunça, a área do impacto fibular ou calcâneo fibular, que a gente vê aqui nessa região. Só um pouquinho aí. Que a gente vê aqui nessa região. Deixa eu só... Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver as perguntas. Deixa eu só ver aqui o áudio do pessoal. Aí. Ok. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então, nas perguntas finais. O Daniel aqui perguntou, alguém falou de coalizão, isso pode progredir para coalizão? Não é bem coalizão, né, Daniel? Às vezes, se você tem se as estruturas ósseas ali, elas se fundiram, é como se fosse meio uma ponte óssea, assim, eu não chamaria bem de coalizão. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Agora foi. Então, digamos assim, cria uma ponte óssea, cria uma coalizão, isso aí pode acontecer, mas é raro. A coalizão, nos casos ali que a gente tem com o impacto associado, são coalizões, digamos assim, congênitas, né? Não coalizões adquiridas. E se essa alteração ela pode evoluir para a coalizão, o que eu vejo na literatura, o que eu vejo na prática clínica do dia a dia, é que, na verdade, não é que ela evolui para uma coalizão, ela evolui para uma neoarticulação. Tem alguns artigos aqui que falam que começa a haver uma neoarticulação, inclusive com uma lâmina líquida, entre o maléolo lateral e a porção lateral do calcânio. Então, às vezes, pode evoluir até como uma neoarticulação nessa região, tá? Então, não até como coalizão, mas até mais como uma neoarticulação. Como você descreve o ligamento calcâneo fibular? Ô, Meri, eu colocaria que o ligamento calcâneo fibular está com difícil visualização, sendo observado no meio da área, ou ligamento calcâneo fibular com avaliação prejudicada, porque ele se encontra no meio da área de obliteração de partes moles entre o calcânio e a fíbula, ou se não sinais de pinçamento, o aprisionamento do ligamento calcâneo fibular entre a fíbula e o calcânio na região de obliteração de partes moles acima descritas. Eu acho que esse seria um termo, esse segundo termo aí seria um termo que eu acho que eu usaria, acho que ficaria legal para descrever aqui. Tá bom? A porose óssea só de desuso? Provavelmente, Alisson. O Duarte aqui muito bom, porque eu só conhecia por insuficiência tibial posterior com valgismo do calcânio. Então, é isso aí. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção para vocês, aqui o Arthur colocou, é que a gente conhece mais por causa da insuficiência do tibial posterior, porque a gente vê mais isso nos artigos dos radiologistas, dos artigos radiográficos, dos profissionais da radiologia, das revistas especializadas em radiologia. Mas os ortopedistas, eles veem muito isso em alterações pós-traumáticas, eles veem muito isso em outras alterações mais, até nas coalizões, e é uma área que a gente só pensa no tibial posterior, né? Então isso é legal pra caramba, porque a gente vê que o espectro é muito maior do que a gente no início pensa, né? Isso aí eu também achei muito legal nesse caso, né? Sei que não é importante, mas diria alguma coisa de pequenas lesões ossocondrais na cúpula talar? Diria sim, Arthur. Aqui tem, né? Irregularidade, afilamento da cartilagem e revestimento articular da porção medial aqui do domo talar aqui, e com alterações fibrocísticas associadas. Claro, tem que dizer sim. Isso aí, o que tem que falar aqui é que tem essa irregularidade e que, a princípio, não tem nenhuma área, parece, nenhuma área de instabilidade
ou de fragmento, ou nada assim, ou nenhum fragmento solto, ou nada que está sugerindo a formação de um fragmento aí que pode descolar da região. Tá? É importante falar assim. Vamos ver aqui. Como é que colocou aqui? Sérgio, muito bom. Parabéns pela live. Coloca mais vezes por semana. Ô, Sérgio, vontade é que não falta, meu amigo. Mas aí eu não consigo fazer minhas outras coisas, tá bom? Mas vontade é que não falta. E eu vou falar para você, o meu ciclo é assim, ó. Eu fico feliz de estar fazendo a live, aí 1 hora, 2 horas antes da live eu fico com aquele pensamento, por que eu fui me meter nessa? Aí quando começa a live, eu fico muito feliz, muito animado, e depois da live ainda fico mais animado ainda, sabe? É como se, realmente como se antes de você entrar para sei lá, para uma peça, para alguma coisa assim, né, que você fica com aquele frio na barriga, mas aí depois é só curtição. Mas eu não dá para fazer mais, que senão eu não consigo fazer minhas outras coisas. Vamos lá. Você faria a medição da lesão osteocondral? Faria sim, eu faço a medição aqui, principalmente dessa área de edema ósseo aqui embaixo, faria sim. Uhum. Excelente, me acrescentou. Artigo premiado na RCA 2018 sobre pré-plano adquirido, adulto, adorei. Acrescentar a possibilidade de impacto subfibular. Joia, joia, Natasha. Muito bom. Pessoal, então, eu acho que é isso desse nosso caso de hoje, né? Eu acho que era um caso assim que a princípio parece um caso. O que eu acho mais legal disso aí é assim, né? Que a gente vê o caso, vem em casa, acha que não vai achar muita coisa, não tem muita coisa para falar. Aí quando chega aqui na live, pô, tem um monte de coisa legal para a gente conversar, tá? Então é isso. O Arthur aqui, um abraço de Lisboa. Valeu, Arthur, joia. Vanessa, adeus Netflix. É isso aí, ó. Ó, Netflix, ó. Netflix já era. Isso aqui é muito mais legal que Netflix, tá? Então, tá bom. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até o nosso próximo encontro na live, na lista, enfim, aonde for. Um grande abraço e até a próxima.